Conceitos importantes. Cânon. Foi falado que agora que o cânon ele estava relacionado com algo sagrado. E da onde que vem essa palavra? A palavra cânon vem da palavra vara ou régua de medir. E tinha por entendimento algo para ser colocado dentro de um gabarito. E isso passou a ser utilizado de maneira metafórica, que seria uma espécie do que de linha reta diante de Deus, ou seja, dentro de um padrão rígido, o reconhecimento daquilo que fora inspirado por Deus e trazido para os homens. Ou seja, aquilo que de fato é sagrado. É uma palavra grega, não é uma palavra hebraica, deixe-se bem claro, e que quando falarmos de cânon estamos nos referindo dos livros sobre os livros sagrados. Quando falamos sobre o concílio, os concílios são reuniões dentre as autoridades religiosas. Isso para se deliberar sobre questões administrativas, questões relativas à fé, questões relativas à doutrina, costumes e questões relativas a orientações estratégicas pastorais. Veremos que em outros estudos, em Atos, ali temos o primeiro concílio da igreja. Foi uma reunião geral entre todos os apóstolos, onde eles deliberaram sobre questões relacionadas à doutrina e à própria fé cristã. Dentro do direito canônico, a Igreja Católica ela classifica os concílios como sendo concílios ecumênicos, plenários, nacionais, regionais ou provinciais e diocesanos. Os ecumênicos são aqueles relativos às decisões da fé e da doutrina de uma maneira geral, que vai envolver uma questão global e mundial. E temos os plenários, que são mais questões internas, nacionais, dentro de questões pastorais, doutrinárias, estratégicas dentro de um determinado país. Depois temos os regionais, relacionados a uma determinada região, e os diocesanos, que são dentro das paróquias e dentro das igrejas locais. Isso é apenas uma curiosidade relacionada à igreja romana. Deuterocanônicos. O que são livros deuterocanônicos? Deutero quer dizer depois. Canônico vem do termo cânon, considerado sagrado, ou seja, considerado sagrado depois. Esse é o termo utilizado pela Igreja Católica Romana para se referir aos livros que foram considerados inspirados por Deus tardiamente. No caso, os livros no Concílio de Trento, por volta de 1500, que eles reconheceram alguns livros antes não considerados como sagrados. Livros esses que antes eram chamados de livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São todos aqueles escritos que não fazem parte do cânon, considerado como sagrados. Ou seja, são os livros que não estão de acordo com um determinado critério ou normativo, e que não podem, até um determinado momento, não são reconhecidos como inspirados por Deus. Quando olhamos para a história da igreja, aqui nós colocamos o link aqui dos concílios papais, temos aqui diversos concílios que foram realizados desde o ano 61, em Atos 15, temos o concílio de Nicéia, 325, de Constantinopla, em 381, Éfeso, 431, e o mais recente, temos aí o concílio do Vaticano II, de 1958. Quem quiser saber mais sobre os concílios e as suas atas, pode conferir aqui no papalenciclicals.net. E é importante falarmos que os concílios ecumênicos acima são da Igreja Católica Romana. Porém, temos concílios também regionais das outras igrejas, como, por exemplo, os concílios da Igreja Etíope,
que temos aí o concílio de Hipona e temos o concílio de Cartago, certo? Esses concílios são importantes porque veremos mais à frente, principalmente na aula 2 ou talvez aula 3, como que se deu a formação da igreja. Então, a primeira igreja formada foi a igreja em Jerusalém. Muitas pessoas foram se convertendo. Uma das primeiras igrejas se deu pela conversão de pessoas da Etiópia, né? E foi criada aí a igreja etíope, e também, né, temos aí a igreja copta na África, que tem uma relevância e importância dentro da ascensão e do crescimento do cristianismo. E também temos o concílio regional da Igreja Romana, que é o concílio de 382, que é o concílio sobre os livros bíblicos aceitos pela igreja local e autoridade papal. Isso em 382, ou seja, mais de 300 anos depois de Cristo. A gente fala assim, 300 anos, a gente pensa que é pouco, mas se nós nos remetermos ao passado, nós estamos aí em 2023, se pensarmos aí em 1723, por exemplo, é difícil a gente conseguir ter informações precisas em termos de lembrança ou tradição oral do que se fazia, do que fora decidido há mais de 300 anos atrás. É uma diferença de tempo muito considerável.